Amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez para o estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos ler um ensinamento que consta no Evangelho mesmo, né? Então, se você tem o Evangelho, procura, localize lá o capítulo 8. Evangelho segundo os Espiritismo, capítulo 8. Né? Então, o título do ensinamento é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, o nosso Evangelho vai nos explicar tudo que se entende por parentesco corporal, ou seja, consanguíneo, e também o parentesco espiritual, o vínculo espiritual que nós temos uns com os outros. Ele começa nos dizendo: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito de seu filho. Ele não fez senão de fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Esse é o trabalho do pai e da mãe, não é? Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores. Então, esse não é o primeiro encontro. Não é? Já tivemos, com a nossa família, já tivemos um relacionamento anterior, em outras existências. Isso que ele quis dizer, está querendo dizer, né? Unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo sobre a terra para lhe servir de prova. Então, numa família, existe um parente, aqueles parentes que a gente se afiniza com eles, gosta de estar perto deles, não é? Existe ali uma comunhão de pensamento, de entendimento, mas existe aqueles outros que a gente não se dá bem. Às vezes é mais fácil a gente se dar bem com um amigo da rua, do serviço, do que se dar com um irmão. Porque já existia uma animosidade antes de chegarmos na Terra, numa existência anterior. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade. Olha, os verdadeiros, está falando dos verdadeiros laços de família, não são, pois, os da consanguinidade. Não é aquele porque é pai que é filho, não. Aí ele fala, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Não é? Então, semelhante atrai semelhante. Uma pessoa que gosta de estudar não vai andar com quem gosta de beber. Quem gosta de beber não vai andar com quem gosta de estudar. Semelhante atrai semelhante, né? Então, duas pessoas podem ser amicíssimas, porque porque tem o mesmo ideal, o mesmo objetivo, né? Aí ele fala, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Exatamente. Olha só o que ele fala. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes
podem ser mais irmãos, quer dizer, eu posso ser muito mais amigo, ou você pode ser muito mais amiga de uma outra mulher, do que com sua própria irmã, ou com sua própria mãe, ou seu pai, né? Podem se atrair, se procurar, comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Exatamente. Então, você tem um vizinho, uma vizinha, um amigo, você se dá muito melhor com ele do que com o irmão. Porque já existe uma afinidade espiritual. Sendo que essa afinidade deveria existir com o meu irmão consanguíneo, mas não é assim que funciona. Então, existem os laços consanguíneos e os laços espirituais. São duas coisas diferentes. Né? É como se vê problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, só a nossa doutrina pode explicar esse tipo de situação, porque ela é a única que nos dá a razão, né? Então, nós somos obrigados a nos curvar diante das evidências da lógica, porque até que nos prove o contrário. Enquanto não provarem o contrário, nós vamos ficar com essa verdade que é mencionada pela nossa doutrina, que nos diz que esse tipo de aversão, esse tipo de amizade que a gente tem mais com os estranhos do que com os familiares é porque já existia essa amizade antes de virmos para cá. São dois espíritos que já se conheciam, já eram amigos. Não é? Aí ele fala, há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, que são as famílias pelos laços espirituais, duráveis. As espirituais são duráveis. Se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. Já as segundas, que é o de família, as segundas são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. É verdade. Então, a consanguínea pode ser que não é duradoura. Ela pode acabar nessa existência. Se não acabar nessa, acaba não. Mas a espiritual não, ela é eterna. Aí ele fala, foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos, eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão e minha irmã, não é? E minha mãe. Por que ele está falando isso aqui? Porque, em certa ocasião, Jesus estava, acho que numa sinagoga, dando uma palestra para uma multidão. E daqui um pouco chega uma pessoa e fala, Jesus, seus irmãos e sua mãe estão aí fora, preocupados com você, eles estão querendo levar você. Aí Jesus fala, quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Senão aqueles que estão em comunhão de pensamento, no ideal, que é Deus, nosso Pai, nosso Criador. E é verdade, pessoal. Por isso que aqui está falando. Às vezes é mais fácil a gente se dar bem com uma pessoa estranha, com um amigo ou com uma amiga do trabalho ou vizinho, do que com um familiar. Porque aquele vizinho, aquela pessoa que é amigo da gente, de confidências, aquela pessoa nos entende, compreende o drama que nós estamos passando. E o familiar, muitas vezes, entra aqui e sai aqui. Então, ele se dá melhor com uma pessoa estranha do que com o próprio irmão, com a própria irmã, ou com um parente. Tá vendo? Não existe afinidade. Por isso que Jesus falou, os irmãos de Jesus não tinham afinidade com ele. Era contra o trabalho de ir e pregar de Jesus. E sua mãe não compreendia. Né? Ela não entendia ainda a filosofia, não é? Os fundamentos e a filosofia e as diretrizes de Deus, e que seu filho representava e propagava. Ela não entendia isso, que Jesus tinha um trabalho a fazer. Ele não podia ficar, não é? Ele não podia andar para trás, porque se ele fica junto com os familiares dele, os familiares deles tinham outra linha de raciocínio. Eram escravos da matéria. Jesus não. A visão de Jesus era uma visão cósmica, né? Aí ele continua aqui.
Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo a seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Muito bem. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham a se apoderar dele, sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia de sua chegada, conhecendo seus sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generalizava o ensino, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Fica aí, portanto, este ensinamento para que todos nós possamos fazer uma reflexão, né? Que nossa verdadeira família são aqueles que estão focados, não é? Está direcionando o seu foco para o mesmo local que nós estamos direcionando o nosso. Então, se o meu foco é me libertar dos meus defeitos, então eu vou ter que atrair um companheiro ou uma companheira que também esteja com o mesmo trabalho que eu estou fazendo. E quando eu resolvo fazer isso, me tornar uma pessoa melhor, por exemplo, ou eu resolvo me tornar uma pessoa pior, fazer maldade, eu não vou atrás de uma pessoa que faz o bem, eu vou atrás de uma pessoa que tem comunhão de pensamento como eu, tem os mesmos objetivos: roubar, matar. Agora, se eu resolvo fazer a minha transformação moral, se eu resolvo mudar, me tornar uma pessoa melhor, eu vou me encontrar, vou em busca de pessoas que pensam e agem como eu. Porque semelhante atrai semelhante. E muitas vezes, se eu desejo algo, objetivo algo, nem sempre a minha família consanguínea vai me compreender, porque os ideais delas são outros. Foi o que aconteceu com Jesus. Os ideais dos seus irmãos e os ideais de sua mãe, não é? Por falta de conhecimento, de entendimento, eram outros. Então, Jesus entendia, não é, que a verdadeira família dele era a espiritual, que eram aquelas pessoas que estavam caminhando na mesma direção que Jesus estava caminhando. Aí é que está. Isso não quer dizer, porém, que aqueles que não comungam do nosso objetivo são nossos desafetos, são nossos inimigos, não de forma alguma. Mesmo porque, se nós estamos convivendo num ambiente, por exemplo, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, que tem pessoas que não comungam com os nossos pensamentos, não quer dizer que são nossos inimigos. De forma alguma, simplesmente, eles não concordam com o nosso ponto de vista. Por quê? Por causa do estágio evolutivo atual em que cada um se encontra. Um dia eles vão chegar lá. Um dia vão compreender o que eu descobri agora. E tenho como meta alcançar. É assim que funciona. E se Deus me colocou no meio de pessoas que não pensam como eu, que ainda estão atrasadas, então não foi por um acaso. Foi para que eu, através, não é, da minha paciência, da minha tolerância, da minha resiliência e persistência, através do meu exemplo, transmitir para eles a verdade absoluta. Mostrar para eles que o caminho que eu estou seguindo é o correto através do exemplo, sem impor nada. Isso é o que Jesus sempre quis nos dizer. E cai, portanto, para a nossa reflexão, e que Jesus nos abençoe a todos.